Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, segunda série do ensino médio. E hoje eu acredito que a gente fecha aquele ciclo. A gente está trabalhando que conteúdo? Funções trigonométricas, pelo menos as duas mais cobradas nos vestibulares. Quando eu falo vestibular, eu estou falando do Enem. Estou falando da função seno. Estou falando da função cosseno. O que faltou ainda a gente falar? De parte teórica, nada. De teoria já foi tudo apresentado. Mas faltou nós treinarmos aquelas questões que eu chamo de questões espelho. Que é aquela questão que vai dar base para você. Quando chegar na hora H mesmo, você prova você olha, cara, eu sei fazer essa questão aqui. Essa questão é parecida com aquela material lá que a gente estava vendo durante as aulas. Nessa aqui eu tenho que pensar dessa forma. Aí vai dar super certo. Eu acho que a gente estava no finalzinho da aula, a gente começou a desenvolver uma atividade, faltou finalizar. Eu acho até que eu deixei para vocês estarem finalizando em casa. Finalizaram? Ou não? Vamos ver se vocês recordam. Vou retomar a partir dela e a gente vai dar continuidade, sempre que possível, colocando todas as possibilidades de perguntas para cada uma dessas situações. Preparados para dar continuidade a funções trigonométricas, função seno, cosseno? Recordam ainda como que nós fazemos para achar domínio, imagem e período, tanto analisando a representação algébrica, quanto, professor, analisando a representação gráfica? Vamos recordar um pouquinho de cada coisa. Meu bom dia para você que está conectado já pelo YouTube. Bom dia, grande Gabriel. Bom dia a todos que estão chegando. Meu bom dia para você que está na escola. Vem cá comigo, vamos dar continuidade no nosso conteúdo. Na tela de vocês já está aí, ó, conteúdo, funções. Se for sua primeira aula, pergunta, participa, vai entendendo o conteúdo a partir dessa aula que tem como você desenvolver tranquilamente. Professor, o que vai ser trabalhado? Gente, dentro do conteúdo funções trigonométricas, não é algo que é específico. Então, às vezes, algo do que se fala dentro do desenvolvimento trata-se ou refere-se ao comecinho do conteúdo. Quando a gente falava de simetria, quando a gente falava de congruência, quando a gente falava de identidade trigonométrica. Volta e meia em uma situação ou outra, a gente também precisa ter, sabe o que, gente? Aquelas noções lá de simples conversão de unidades, quadrante, variação de sinal, isso tudo já tem que ter por base o conteúdo para a gente estar desenvolvendo. Beleza? Vamos lá então, professor. Eu deixei essa questão aqui, deixa eu ver se foi essa. Não, acho que não foi essa daqui não. Vou começar devagarzinho as questões, mas já eu coloco aquela última, já ela aparece aí. Coloquei em ordem gradativa para quem não estava presente na nossa última aula, conseguir acompanhar. Nem sempre as questões de função trigonométrica, elas estão relacionadas a um máximo ou a um mínimo. Às vezes a questão ela se desenvolve simplesmente por valor numérico. O que é valor numérico? Professor, valor numérico é aquele que ou eu substituo o valor do x ou eu substituo o valor do y. Aí qual que seria o teu cuidado ao analisar qualquer função trigonométrica? Entender a que grandeza corresponde o x, a que grandeza corresponde o y. Vamos ler? Suponha que, durante certo período do ano, a temperatura T em graus Celsius na superfície de um lago possa ser descrita pela função. Ft é igual a 21 menos 4 cosseno de πt sobre 12, sendo t o tempo em horas, medido a partir das 6 da manhã, e ele quer perguntar para você o seguinte: qual é a variação de temperatura num período de 24 horas? O que ele quer mais? Letra B. A que horas do dia a temperatura atingiu 23 graus Celsius? São duas as perguntas. Qual a variação de temperatura num período de 24 horas? Ele deu para você o tempo, professor. Na letra B, a que horas
a temperatura atingiu o 23 graus Celsius. Se você observou direitinho a situação problema, o que que a gente tem aqui? O tempo aqui, professor, está representando ou está sendo representado pela variável x, que na questão aqui está representado, está escrito como t, professor. E a temperatura aqui é o y, professor, que é o F de t, professor. É o y. Então, se ele me dá o x, eu acho o y. Se ele me dá o y, eu acho o x. Grande Renan, coloca o outro chat para ficar os dois. Não sei se chegou mais gente pelo YouTube. Olha aí, ó. Professora Marta. Bom dia, professora Marta. Seja bem-vinda. Grande Gabriel. Isso, na letra A. Não, na letra A, Gabriel, ele quer o Y. Se ele me deu X, é só você entender. Se ele deu o X, ele quer o Y. Se ele deu o Y, ele quer o X. É basicamente isso. Então, vamos lá, de uma por uma. Eu tenho aqui, professor, na letra A, ele me deu o tempo, professor. Ele me deu o X. No caso aqui, ele me deu... Então, é uma questão de valor numérico. Não é aquela questão, professor, qual é o maior valor do seno ou do cosseno? 1. Qual é o menor valor do seno ou do cosseno? -1. É assim? Não, essa aqui é de valor numérico. Aqui, professor, eu vou colocar onde tiver o t, professor. Eu vou colocar o 24 e vamos fazer a conta. Vai ficar a variação de temperatura nas 24 horas vai ser 21, menos 4 vezes o cosseno de π vezes o t, que é 24, dividido por 12. Você lembra no comecinho da aula de hoje já, que eu coloquei para vocês? Bom dia, Uruçuí, sejam bem-vindos. Estou aqui acompanhando vocês pelo chat, fiquem à vontade para participar. Tá bom? Se não entender, se já souber responder, coloca para a gente o resultado. Então, o que que a gente estava falando para vocês? Que quando a gente fala de função trigonométrica, o conteúdo ele não é isolado, ele não é restrito. Eu preciso daquelas fundamentações iniciais que foram vistas no mês anterior, 2 meses anteriores até agora. Congruência, simetria, variação de sinal, identidade trigonométrica, relação fundamental da trigonometria. Por quê? Porque agora o que a gente vai fazer aqui é resolver literalmente, trabalhar lá com simetria, com congruência ou com o cálculo de um ângulo em si. Você já achou o resultado? O pessoal aí de Uruçuí pode ir fazendo. Gabriel, chegou no resultado? F de 24 vai ficar 21, aí você faz no seu tempo, devagarzinho, menos 4 vezes o cosseno. Eu posso simplificar esse 24 com 12, professor? Vai dar exatamente 2π, professor. O ângulo que vai ficar aqui, ó, é o ângulo de 2π, porque vai ficar 24 simplificado 2π. Aí eu tenho que lembrar, né, professor? Eu, aluno, sou obrigado, eu vou para a prova, eu sou obrigado a saber aqueles 3 arcos notáveis, não é? Que é o 30, o 45 e o 60. Eu sou obrigado a saber todas as simetrias e congruências para esses arcos, bem como as variações de sinais dependendo do quadrante. Tá, professor? Dá um resultado ou só o cosseno, Gabriel? Ou só o cosseno? Hein, Canaveira? Me ajuda aqui. Bom dia, Canaveira. Vamos ver aqui, prof. Eu recordo que o senhor falou que além do 30, 45 e 60, o senhor disse durante as aulas que nós, alunos, temos a obrigação de saber as extremidades trigonométricas. Então, aqui, professor, a gente tem que lembrar que para o cosseno, todos os valores de cosseno se encontram no eixo X. E eles têm, professor, limite máximo e mínimo, professor. O maior valor que eu posso ter para um cosseno, professor, é 1. O menor, só ajeitei esse 1, ficou feio. Lembra disso aqui, não vai esquecer não. Cosseno é eixo X. O menor valor que eu possa ter para um cosseno, professor, é 1. E o menor valor é -1. Para quais arcos eu tenho o cosseno valendo 1? Para quais arcos eu tenho o cosseno -1? Professor, neste ponto aqui, você tem o 0 radiano. Neste ponto aqui, professor, o senhor tem o
360 graus, que no caso em radiano é 2π. Nesse ponto aqui, professor, nós temos o 180 graus, que é o π radiano. Então, o cosseno de 0 é 1, o cosseno de 2π é 1, o cosseno de π, que é o 180, é menos 1. Já que, ó, no eixo vertical é o eixo y, professor. Nesse ponto aqui, eu tenho o π sobre 2 radiando, e aqui embaixo nós temos o 3π. Mas tudo isso foi trabalhado, gente, nas aulas anteriores, do comecinho do mês para cá. Então, isso é algo que eu já tenho que saber para conseguir simplesmente substituir aqui. Professor, o cosseno de 2π, que é o cosseno de 360, vale 1, professor. É neste ponto aqui, ó, o cosseno de 2π vale exatamente 1. Então, vai ficar, nas 24 horas, nós tivemos uma variação de temperatura de 4 vezes o cosseno de 2π, que é 1. Fica 24 é 21 menos 4, professor. A temperatura nas 24 horas vai ser igual a 17 graus Celsius. Professor Gabriel, certinho, perfeito. É apenas substituir lá o 2π. Por coincidência, deu 1 lá também. Mas você lembra que essa parte é a parte inicial, que é aquela quando nós começamos a falar de circunferência trigonométrica, simetria, congruência, nesse caso específico aí, os valores para seno, cosseno e tangente das extremidades trigonométricas. Olha mais gente chegando. Bom dia, Baixa Grande do Ribeiro. Bom dia novamente, Canavieiro. O pessoal estava se conectando agora há pouco. Bom dia, Eliseu Martins. Sejam bem-vindos. Deu certo? Isso é a letra A. Ele me deu o valor de x, eu substituí no x para achar o y. Na letra B, foi o contrário. Na letra B, ele quer saber a que horas. Ele quer saber o T. A temperatura chegou a atingir 23 graus Celsius. Ele te deu agora o valor de y, professor. Ele te deu o valor de f de t. Quando ele me dá o y, eu substituo no y para achar o x. Ou seja, ele me deu esse valor aqui, professor. Ele está dizendo, ele quer saber qual que é, ou melhor, a que horas do dia a temperatura vai atingir esse 23 graus Celsius. Se ele está dizendo para mim que a temperatura, nessa fórmula, é igual a 21 menos 4 cosseno de πt sobre 12, professor, eu só vou colocar aqui o 23. É uma questão de valor numérico. Então, vai ficar 23, que é a temperatura que ele me deu, é 21 menos 4 cosseno de π vezes t sobre 12. Eu vou isolar esse 4 cosseno de πt sobre 12. Eu tenho uma pequena equação aí. Vou pegar esse menos 4 π vezes t sobre 12. Vou jogar para o primeiro membro. Vou jogar para o primeiro membro, vai positivo. Pode participar, Baixa Grande do Ribeiro. Pode colocar o resultado, se você já conseguir, pega o caderninho, tenta fazer. Se não entender, vai também, professor, eu não entendi por que o senhor colocou aquele valor lá, repita e a gente vai conversando aqui, tá bom? Para todos os polos que já se encontram conectados. Então, na nossa situação aqui, professor, ele me deu o y, eu coloquei no y, montei essa equação. Então, vou pegar esse menos 4 cosseno, vou jogar para o primeiro membro, vai positivo, vai ficar 4 cosseno de πt sobre 12 é igual ao 21 e o 23 passa para o outro lado subtraindo. Ficou isso aqui, ó. Só estou organizando. Professor, 21 menos 23 dá exatamente menos 2, não é? Então, eu vou... Deixa eu ver se eu coloquei mais um espaço. Coloquei não. Então, deixa eu apertar aqui. Esse 4 está multiplicando. Ele vai passar para o lado de lá dividindo. Então, nós vamos ter que o cosseno de π vezes t sobre 12 é igual a 21 menos 23 dá menos 2 sobre aquele 4 lá, ó, que estava multiplicando, ele vai passar dividindo.
a gente vai ter que o cosseno de π vezes t sobre 12, professor, vai dar igual, simplificando, a menos 1 sobre 2. E agora, como é que nós finalizamos aqui? Eu tenho que o cosseno de um ângulo é igual a menos 1 sobre 2. Aí eu tenho que buscar na minha cabeça qual que é o ângulo. Qual que é o ângulo? Deixa eu ver se ele especificou quadrante, algo do tipo. Suponha que durante certo período do ano a temperatura T em graus Celsius na superfície de um lago é descrita pela função, sendo T a partir das 6 da manhã. Pronto. Ele disse que é a partir das 6 da manhã, o primeiro horário. Vamos lá, professor. Cara, para que o cosseno desse ângulo, dê menos 1/2, esse ângulo aqui, ele tem que valer quantos graus? Só para lembrar vocês. Tenho aqui a circunferência trigonométrica. Eu tenho que, para o ângulo de 60 graus, professor, o cosseno dá 1/2. Aí eu tenho as simetrias. Tem que ver a questão da variação de sinal, porque é negativo. Eu tenho, professor, no cosseno, que aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é negativo. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Eu tenho 120 graus, que o cosseno é menos 1/2. Eu tenho aqui, professor, 240 graus. E eu tenho aqui o 300 graus, professor. Os simétricos do 60. Só que esse ângulo, ou ele vale 120, é cosseno, grande Gabriel, cosseno, tá bom? Aí não, só que aí tem que lembrar a questão da variação do sinal também. Então, o primeiro arco que eu vou lembrar é o de 60 graus. O de 60 graus dá 1/2, só que dá 1/2 positivo. Entendeu? Então, eu tenho duas possibilidades para me considerar aquele ângulo. Aquele ângulo que eu dei o destaque com marca-texto, ou ele vai valer 120 graus, ou ele vai valer 120, ou ele vai valer 240. Um dos dois. Ou ele vai valer 120, ou ele vai valer 240. Lembrando que em radiando, professor. Em radiano. 120 graus eu testo primeiro. Se eu não conseguir com 120, eu testo com 240. Se eu não conseguir com 240, eu testo ou com o côngruo do 220 ou com o côngruo do 240. Quem não estiver entendendo a nomenclatura que eu estou utilizando, côngruo, simetria, gente, depois quando você puder, pode ser que você não tenha acompanhado todas as nossas aulas. É bem no comecinho do conteúdo de trigonometria, onde a gente faz o passo a passo devagarzinho, a gente vai construindo esse conteúdo de forma gradativa. A gente apresenta o que é um arco, quais são os arcos notáveis, o que é congruência, o que é simetria, e sempre em cada aula treinando. Então, no teu momento de estudo, se você está um pouco perdido, vocês que se conectaram agora, não lembra o que é uma congruência, não lembra o que é uma simetria, não lembra a variação de sinal, tira o teu horáriozinho de estudo, vai ter um recesso agora, não é? Por conta do feriado, da antecipação de então dá de vocês pegarem essas aulas que se encontram disponíveis na plataforma do Canal Educação, não precisa nem estar na escola também, acessa pelo YouTube mesmo, entra lá no site do Canal Educação e acompanha todas as aulas deste conteúdo que aconteceram anteriormente. Aí você vai dizer, por isso que o professor estava falando daquilo lá, não é difícil, o problema é porque eu não assisti às aulas, então porque foi dado de forma crescente, tá bom? Devagarzinho, básico, médio e o regular, porque essa parte aqui ela não chegou nem na parte difícil, que esse conteúdo ele não é cobrado de forma complexa. Prof, então como que é 120 graus em radiano? Como que é o 120 graus em radiano? Lembram? Professor, 120 graus em radiano? Ou eu faço, professor, a regra de 3, que o senhor disse que 180 graus. 180 graus vale π radiano. Então, 120 graus vai valer x. Simplifica por 60, dá 3, dá 2. Professor, vai dar 2π sobre 3, professor. Vai dar 2π sobre 3 radiano.
radiano, professor. Então, eu posso dizer que esse πt sobre 12, ele corresponde a 2π sobre 3 radiano. Corta esse π com esse π. Professor, faz produto dos meios pelos extremos. Eu tenho aqui, professor, 3t, fazendo a multiplicaçãozinha cruzada, é igual a 12 vezes 2, 24. T vai ser 24 dividido por 3. T vai ser igual a O. 8 horas da manhã é uma possibilidade da temperatura dar 23 graus Celsius. É uma possibilidade. Eu tenho que fazer a outra conta. São duas. Eu tenho que encontrar os ângulos que o cosseno dá exatamente menos o meio. Meu diretor, tem que fazer uma gentileza para mim. Vou até limpar aqui para fazer bem devagarzinho para o pessoal não se confundir. Tem como colocar só um slide em branco? Seriam duas contas. Eu deixei só um. É essa e outra. São duas contas. Ele vai colocar para mim aqui um slide em branco, só para vocês entenderem. Recorda, nessa questão, ele já me deu o valor do y. Substituí, encontrei lá, professor, fiquei cosseno do ângulo é igual a menos 1/2. Então, você vai lá na simetria, na congruência, na variação de sinal. Quando é que o cosseno do ângulo dá 1/2? Para que ângulo o cosseno dá menos 1/2? Cara, dá 1/2 positivo é o de 60 graus. Dá 1/2 positivo é o de 60 graus. Agora, dá 1/2 negativo, eu tenho que ver a simetria. Eu tenho que ver a simetria. Obrigado, meu diretor. Então, nós chegamos neste ponto aqui, ó. Nós chegamos que o cosseno de π vezes t sobre 12 deu exatamente menos 1/2. Ah, o que é o teu trabalho? Qual é o ângulo? Qual é o ângulo que o cosseno, gente, dá menos 1/2. Qual é o ângulo que o cosseno dá menos 1/2? Aí você vai lá para a simetria, professor. A gente tem os 60 graus e tem os simétricos dos 60 graus. Você tem aqui o 120 graus, você tem o 240 graus, você tem o 300 graus, que são os simétricos dos 60. Todos eles têm em módulo cosseno valendo 1/2. Só que o de 60 graus e o de 300 graus é 1/2 positivo. O de 120 graus e o de 240 graus, o cosseno é negativo. Ou seja, o cosseno de 120 graus é menos 1/2. O cosseno de 240 graus é menos 1/2. Então, eu posso dizer que esse ângulo aqui, ou ele é o 120 graus, ou ele é o 240 graus, porque para esses dois arcos, o cosseno dá exatamente menos 1/2. Aí, o que foi que a gente fez agora há pouco? Como a gente está trabalhando com função trigonométrica e os arcos vêm em radiano, esse arcozinho de 120 graus que você está visualizando, ele vale quanto em radiano, professor? Professor, o senhor acabou de fazer, deu 2π, deixa eu ver lá, até botei, apaguei. Deu 2π sobre 3, não foi isso? Ó, 180 graus corresponde a π radiano. 120 graus, x. Eu simplifiquei por 60, deu 3, deu 2. Professor, o 120 graus dá 2π sobre 3 radiano, professor. O 120 graus, vou botar para cá, dá exatamente 2π sobre 3 radiano. E o 240 graus vai dar quanto? 240 graus, 180 graus vale π, 240 graus vale x. Por 60 dá 3, dá 4. O professor vai dar exatamente 4π sobre 3. Então, vão ser duas contas, professor.
Vão ser duas contas. A primeira, eu posso dizer que esse ângulo aqui, que é o π vezes t sobre 12, esse ângulo ele pode valer o 120, que é o 2π sobre 3. E eu posso dizer que esse ângulo, que é o πt sobre 12, pode valer o 240 graus, que é o 4π sobre 3. Resolvendo ambas as contas, corto o π. Produto dos meios pelos extremos. Nós temos 3t é 24. T é igual a 24 dividido por 3. Ou seja, às 8 horas da manhã, a temperatura atingiu aqueles 23 graus Celsius. Resolvendo a segunda possibilidade aqui. Corta π com o π. Faz produto dos meios pelos extremos. Vamos ver se é possível aceitar aqui. 3 vezes t, 3t. 12 vezes 4, 48. T é igual a 48 dividido por 3. – 48 dividido por 3 dá quanto? Deixa eu ver. 36 vezes 3, 18, professor. Olha aí. Vai acontecer da temperatura estar a 23 graus Celsius às 8 da manhã e às 4 da tarde, gente. Entendeu? 8 da manhã e 4 da tarde, a temperatura, professor, ela está em 23 graus Celsius. Então, nem sempre eu tenho uma possibilidade. Então, por isso que eu fiz a circunferência trigonométrica lá, para você entender que o cosseno dá menos 1/2 para esses dois arcos aqui, ó. Aí tem que levar em consideração a questão da variação de sinal também. Beleza? Vamos lá, professor. Vamos para a próxima. Querem perguntar alguma coisa? Olha essa daqui, do Enem. Aí a pessoa se assusta um pouco. Gente, não leve em consideração todo o contexto. O contexto é para assustar mesmo. Leve em consideração apenas a função trigonométrica que está sendo apresentada para vocês e a que grandeza corresponde o x, a que grandeza corresponde o y. O contexto em si, ele é basicamente só para te dizer do que se trata a função. Mas eu sabendo o que é aquele px, que é o y, eu sabendo o que é o x, é o suficiente para a gente resolver. Quer ver? Ele diz o seguinte, questão do Enem, vai lá. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas, ora é escassas, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos. O que ocorre no mês de produção máxima, da safra, quando os preços estão mais baixos, não é isso? É aquela lei da oferta e da procura. Se tem muita gente oferecendo o mesmo produto, o preço desse produto cai. Se tem pouca gente oferecendo um determinado produto e a procura por ele é grande, o preço sobe, né? Eu vou aumentar, está todo mundo querendo. Então, a partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais, já sei o que é. Aqui, professor. Isso aqui já é o preço P em reais do quilograma de certo produto sazonal. Professor, se ali é o preço, esse X aqui deve ser aqui, ó. O que é o X? Onde X representa o mês do ano. Ou seja, se o teu X for 1, o mês é janeiro. Se o X for 2, o mês é fevereiro. E assim sucessivamente até o mês 12, que seria o mês de dezembro. Então, a pergunta, olha só, tu viu o tamanho do contexto? Cara, a pessoa se espanta logo, mas é de uma simplicidade a resolução. Pergunta lá no finalzinho, na safra, o mês de produção máxima
desse produto. Foi em janeiro, abril, junho, julho ou outubro. Vamos lá, você está vendo a expressão lá em cima? Ele quer saber o mês onde houve a produção máxima. Agora aqui tem um detalhe, professor. Ele disse para mim que esse P, professor, da função é o preço e não a produção. Cabe a nós fazermos uma pequena interpretação. Quando é que ocorre uma produção máxima? Ele dá esse destaque. Deixa eu pegar o marca-texto aqui. É quando se produz muito ou é quando se produz pouco? Professor, produção máxima é quando se produz muito. Perfeito. Mas quando que a produção ela é máxima? O P é o Y, Gabriel. Só que o que eu quero que você entenda é que esse P aí não é a produção, é o preço. Então a gente tem que fazer uma associação na leitura aqui, ó. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de certo produto sazonal pode ser escrito por essa função, o preço, tá? O preço. Opa, Josenilda, bom dia, querida, seja bem-vinda. Só que aí, professor, eu vou só substituir por 1 ou por menos 1, é aí que tá. Se eu encontrar o preço máximo, eu encontro a produção máxima, associa comigo. Quando é que o cara tem mais mercadoria no mercado? É isso que eu quero que você acompanhe comigo, Gabriel. Se eu substituir 1 ali, Gabriel, eu estou encontrando o preço máximo. Mas ele não pediu o preço máximo, ele pediu a produção máxima. Essa aqui, ele quis só confundir um pouquinho o teu raciocínio. Cara, para a gente ter a produção máxima, vou já dar outro destaque. Para a gente ter uma produção máxima, o preço tem que ser o maior possível ou o menor possível? O que é que você acha? Produção máxima é porque se produziu muito. Se produziu muito de uma determinada mercadoria, o preço está mais elevado ou ele está mais baixo? Gente, para a produção ser máxima, o preço é o menor. O preço é o menor possível. Porque se produziu tanto que tem muita gente oferecendo o mesmo produto, que é o que ele coloca aqui, ó. Olha só. Escassa, deixa eu pegar até por cor mesmo. Ó, disponibilidade dos mercados varejistas, ora ela é escassa, ou seja, se produz menos, os preços são elevados. Aí ele diz, quando a produção é abundante, ou seja, a produção máxima, está tudo no contexto. Se você produz muito, o preço ele é mais baixo. Entendeu? Aquela história da lei da oferta e da procura. Então, aí o cuidado nessa questão foi porque o meu Y, Gabriel, não é a produção. O meu Y é o preço. Então, dentro do contexto, ele fez uma associação entre preço e produção. Ou seja, para a nossa produção ser máxima, o preço tem que ser o menor possível ou o maior possível? Professor, o preço tem que ser o menor possível. Então, para esse preço ser o menor possível, para esse preço ser o menor possível, nós temos que substituir este cosseno por 1 ou por menos 1, ou seja, o resultado desta conta ser o menor possível, nós temos que substituir. Nós temos que substituir o cosseno de πx menos π sobre 6. Eu tenho que substituir isso aqui por quanto? Por menos 1. Você entendeu agora aí, Gabriel? Pessoal dos polos.
Eu quero encontrar o resultado daquele px lá o menor possível. Para aquela conta lá, que é 8 mais 5 vezes o cosseno de πx menos π sobre 6. Para aquela conta dar o menor resultado possível, eu tenho que substituir esta expressão por menos 1. Então, vai ficar o menor preço possível, vai ser 8 mais 5 vezes o cosseno. Aquela expressão inteira, o menor valor possível que um cosseno pode dar é menos 1. E este menos 1 vai fazer com que esta conta, 8 mais 5 vezes o menos 1, dê o menor possível. Então, tá, professor, mas aqui ele quer saber o mês do ano, não é? Aqui vai ser 8, 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. Ó, esse aqui é o menor preço possível. É o menor preço possível. Mas, professor, ele quer saber em que mês. Em que mês nós encontramos o menor preço possível. Eu posso pegar esse preço, agora que eu encontrei 3, substituir lá na expressão, resolver e encontrar o X, que é o mês. Ou eu posso ser mais prático, eu posso ser mais direto. Para que eu tenha o menor preço possível, aqui é o menor para mim chegar nesse menor preço possível, nós tivemos que considerar que o cosseno de πx menos π sobre 6, nós tivemos que considerar que isso aqui era menos 1, não é isso? Nós tivemos que considerar que isso aqui era menos 1. Aí eu vou e te pergunto, aqui cosseno, isso aqui é um ângulo, gente. Isso aqui é o ângulo, que eu não sei que ângulo é esse. Mas qual é o ângulo? Pensa lá, até então eu não sei. Qual é o ângulo que o seu cosseno dá menos 1? Qual é o ângulo que o seu cosseno dá menos 1? Professor, o ângulo que o cosseno dá menos 1 é o ângulo de 180 graus, é o ângulo de π radiano. Então, eu posso dizer que πx menos π sobre 6, isso aqui é o ângulo, vale 90 graus, que é o π sobre 2. Eu posso fazer o quê, professor? Minha continha aqui, poderia fazer fator comum em cima, eu poderia desmembrar, aqui a operação fica a seu critério. Se fosse eu faria assim, π que multiplica x menos 1, coloquei em evidência sobre 6, é igual a π sobre 2. Por que eu coloquei em evidência o π? Para me poder cortar, fazia produto dos meios pelos extremos, ia ficar 2 que multiplica x menos 1 é igual, aqui sobrou 1, 6 vezes 1, 6. Distributiva, 2x menos 2 é igual a 6. O 2 vai passar positivo lá para o segundo membro, vai ficar 6 mais 2. 2x é igual a 8. X é igual a 8 dividido por 2. X é igual a 4. Gente, o mês onde a produção será máxima é o mês 4. Janeiro, fevereiro, março, abril. Professor, a produção vai ser máxima no mês de abril, professor. A produção vai ser máxima no mês de abril, professor. Alternativa correta, letra B de bola. Você viu que não teve tanta conta. O nosso trabalho aqui, às vezes, assusta o tamanho do contexto. Mas a resolução em si, na grande maioria das questões de funções trigonométricas, no que se refere a um valor máximo ou a um valor mínimo, é só substituir lá no cosseno do ângulo ou lá no seno do ângulo o valor de 1 ou de menos 1. Dependendo se ele está buscando da gente um valor máximo ou se ele está buscando da gente um valor mínimo.
Então, o mês da produção máxima é aquela em que o preço é o menor possível segundo o contexto. Para o valor do preço ser o menor possível, nós teríamos que substituir lá no lugar do cosseno menos 1. Então, se o cosseno do ângulo vale menos 1, professor, é porque aquele ângulo em questão tem seu ângulo de 180 graus. Igualei na expressão, resolvi, deu certinho, mês de abril. Deu certo? Vamos para mais. Olha essa outra aqui. Bem parecida. Todas elas são muito parecidas, gente. Com o objetivo de auxiliar os maricultores e aumentar a produção de ostras e mexilhões, o engenheiro de aquicultura faz um estudo sobre a temperatura da água na região sul da ilha em Florianópolis. Para isso, efetuou medições durante 3 dias consecutivos em intervalos de 1 hora. As medições iniciaram às 5 da manhã do primeiro dia, T igual a 0, ok? E os dados foram apresentados pela função periódica, é uma função cosseno lá, em que T indica o tempo em horas, decorrido após o início da medição, e o T de T representa a temperatura em graus Celsius no instante T. Vamos lá. Professor, o que eu aproveito de tudo que eu li agora? Você já está visualizando uma função, e nesta função você já sabe que este T de T representa a temperatura, e esse Tzinho aqui, professor, ele representa o tempo em horas. Pronto, de tudo isso que eu li, a única coisa que me interessa é eu entender ao que se refere o x, que é o tempo, ao que se refere o y, que é a minha temperatura. Agora ele vai perguntar alguma coisa relacionada a um valor numérico, ou ele vai perguntar alguma coisa relacionada a um máximo ou a um mínimo. Quer ver? Deixa eu passar aqui. O período, e essa aqui ainda está mais fácil ainda. Ele quer saber o período da função, o valor da temperatura máxima e o horário em que ocorreu tal temperatura. Gente, aqui ele fez as 3 possíveis perguntas que uma questão pode fazer para você em uma única questão, professor. Tem questão que pede só o período, tem questão que pede a temperatura máxima ou mínima, tem questão que pergunta que horário aconteceu tal situação. Aqui ele pediu todas. Então, vamos tentar recapitular devagarzinho com vocês. Como é que eu acho cada uma dessas perguntas? Primeiro, quando o cara pergunta para mim período de uma função, eu posso estar encontrando o período da função a partir de uma fórmula. Como é que se calcula período de uma função? Gente, o período de uma função é dado pela fórmula 2π sobre o módulo de m. Isso aí a gente vem trabalhando durante as nossas aulas. Tá, professor, quem é o m, professor? Aí eu tinha que recordar da representação algébrica de uma função. Professor, na minha função, eu tenho que y é igual a mais b vezes o seno, no caso aqui é o cosseno, vezes o cosseno de mx mais q. Essa aqui é a representação algébrica de uma função. Lá na nossa função, se eu perguntasse para você aqui, professor, olhando, quem é o a? O a nessa função é o 24. O b nesta função é o 3. Professor, o m nessa função é quem multiplica o x. O x ali é o t. O x ali é o t, professor. Então, o meu m, ele vale esse π sobre 6. E o qzinho, professor, vale o π sobre 3. Então, se eu consigo identificar o m aqui, professor, eu já tenho como calcular o período desta função. Basta que eu pegue esse valor de m
e substitua na função, que sempre vai ser essa fórmula. Período para a função seno ou para a função cosseno. Eu olhei para a expressão, eu identifiquei o valor do m, professor. Por que que o m é esse π sobre 6? O m é o valor que acompanha o x, não é? O m é o valor que acompanha o x. Nesse caso, o x, nesta função, está representado pela variável t. Então, o meu período aqui, professor, vai ser o 2π dividido pelo m, que é o π sobre 6, professor. Divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Corta o π com o π, 2 vezes 6, está aí, professor. O período da minha função vai dar exatamente 12 horas, professor. O tempo que leva para chegar da temperatura máxima até a temperatura mínima ou da temperatura mínima até a temperatura máxima leva um intervalo de tempo de 12 horas. Ou seja, se nós formos analisar a questão por eliminação, não pode ser a letra A, não pode ser a letra D. Então, ou é a letra B ou é a letra C. Se eu fosse analisar aqui, professor, eu encontraria logo o horário. Sabe por quê? Porque tanto na letra B quanto na letra C, a temperatura máxima já é a mesma, é 27 graus Celsius. Tá vendo? O bom desse conteúdo é que dá para nós analisarmos por eliminação. Dá para a gente analisar, e a temperatura máxima eu já sei que é 27 graus Celsius. Nem precisei calcular, porque eu estou entre a B e a C. Tanto na B quanto a C, 12 horas período, 27 graus temperatura máxima, mas eu vou calcular. Então, eu calcularia logo o horário, professor. Eu calcularia logo o horário que aconteceu a temperatura máxima. Então, vamos ver aqui como é que eu vou fazer, professor. A minha função é T, deixa eu anotar ela aqui, professor. Temperatura em função do horário é 24, opa, volta, mais 3 cosseno de πt sobre 6. Professor, para nós encontrarmos a temperatura, lembrei do filme, ó. Para nós encontrarmos a temperatura máxima, a sessão de filme que passava na TV, né? Só que para a gente encontrar a temperatura máxima, eu tenho que substituir isso aqui por quanto, gente? Isso aqui que eu estou circulando. Para a gente achar o resultado dessa conta o maior possível, eu tenho que substituir isso aqui por quanto, gente? Por 1 ou por menos 1? Não é sempre assim? Se você ficar na dúvida, fazia as duas contas. Substituiu 1 ali, professor substituiu menos 1 e verificava qual dos dois dava o maior resultado. Gente, para a temperatura ser máxima, eu tenho que substituir, professor, no lugar do cosseno de πt sobre 6 mais π sobre 3, eu tenho que substituir aquilo ali por 1, que é o maior valor possível que eu posso ter para um cosseno. Então, a minha temperatura máxima ia ser 24 mais 3 vezes isso aqui que eu vou substituir por 1. O meu trabalho é justamente esse, ora substituir a expressão que tem o seno e o cosseno por 1, ora substituir a expressão que tem o seno e o cosseno por menos 1. Então, a minha temperatura máxima vai ser 24 mais 3. A minha temperatura máxima vai ser o 27 graus Celsius, que é o que bate lá nas minhas alternativas. Só que agora o horário, né, professor? Está faltando o horário que a temperatura chegou nesses 27 graus Celsius. Prof, eu vou lá, ó. Eu não considerei. Para nós chegarmos na temperatura máxima, nós não tivemos que considerar que o cosseno do ângulo dá menos 1? Então, a minha pergunta para você é o seguinte. Para o cosseno disso aqui, que é o ângulo, dá menos 1,
Esse ângulo que eu acabei de circular tem que valer quanto? Gente, para o cosseno de um ângulo dá 1. Tem duas possibilidades. Ou esse ângulo é 0 grau, ou esse ângulo é 0 grau. Espera aí, vou botar o... Pronto. Ou esse ângulo é 0 grau, que no caso é 0 radiano, ou esse ângulo é 360 graus, que é... Eu tenho essas duas possibilidades. Para o cosseno de um ângulo dar 1, ou o ângulo é 0 radiano, ou o ângulo é 2π radiano. Tem essas duas possibilidades. Eu tenho que fazer duas contas. É, professor? É, sim, senhor. Considerando que o ângulo é 0, eu vou ter πt sobre 6 mais π sobre 3 é igual a 0. Resolvendo essa conta, professor. Essa aqui eu já sei que não vai dar certo, porque vai dar negativo o tempo e não tem tempo negativo. Aqui nós vamos ter πt sobre 6 é menos π sobre 3. Professor, produto dos meios pelos extremos vai ficar 3t é igual a menos 6. T é menos 6 por 3 é menos 2. Professor, não tem tempo negativo. Ou eu posso ter que πt sobre 6 mais π sobre 3 pode dar igual ao 2π. Ou seja, o ângulo pode valer 0 ou o meu ângulo pode valer o 360 graus, que é o 2π. Resolvendo a questão lá, vai dar quanto? Professor, o senhor podia até tirar o MMC de tudo logo, né? Dava 6. Aqui ia ficar πt mais 2π é igual a 12π, professor. Corta o MMC, passa o 2π para o outro lado, ele vai passar subtraindo. Nós vamos ter que π vezes t é igual a 10π, professor. Corta, corta, está aqui, professor. A temperatura máxima de 27 graus Celsius, ela vai acontecer às 10 horas, professor. Então, das alternativas, aqui contém cada uma das respostas corretas, período da função, temperatura máxima, horário em que aconteceu essa temperatura máxima seria a alternativa correta, letra B de bola. 12 horas, o período, que é o tempo que leva para chegar na temperatura máxima, 27 graus Celsius, o valor da temperatura máxima, e as 10 horas, que é o horário em que acontece essa temperatura máxima. Deu certo? Você vai ver que a gente muda a questão, o raciocínio sempre continua o mesmo. Olha essa outra aqui, essa aqui eu acho que eu vou deixar vocês fazerem. Eu vou deixar vocês tentarem fazer e postar para a gente. Já fiz muitos exemplos que já dão suporte aí para vocês conseguirem resolver sozinhos e postarem no chat para mim. Ele diz para mim aqui, ó, com o objetivo de analisar o consumo de água de certa cidade, a Companhia de Água e Esgoto solicitou à sua equipe de engenheiros um estudo sobre a vazão de água nessa cidade. O estudo mostrou que essa vazão, VT, já sei quem é quem aqui, eu já sei que isso aqui calcula para mim a vazão, professor, e que esse T aqui, professor, é a hora, professor, em que ocorre tal vazão. Então, a vazão VT em milímetros cúbicos por hora, na hora T, expresso pela função, que é o principal, eu entender ao que corresponde cada grandeza. Aí vamos lá, com base nas informações, identifique as afirmativas corretas acerca da vazão nessa cidade. Com base nas informações, está aqui, professor. A vazão mínima é de 300 milímetros cúbicos por hora, a vazão máxima é de 600 milímetros cúbicos por hora, a vazão é maior ou igual a 5.000 milímetros cúbicos por hora no horário de 3 às 9 horas e das 15 às 21 horas. A gente vai já confiar, tem que fazer o cálculo aí.
para estar observando cada uma delas. E a vazão em T de H igual a 12 é de, no caso, em H igual a 12, no caso. A vazão é de 500 milímetros, 5.000 milímetros cúbicos por hora. A vazão em H igual a 12. O horário, no caso, em T igual a 12, desculpa, H não. Vou apagar aqui. Quando T igual a 12, ele quer saber se a vazão é de 5.000 milímetros cúbicos por hora. E aí? A gente tem que fazer a análise daquela expressão lá. Cadê a expressão, professor? Deixa eu ver se eu coloquei ela aqui. Está aqui, professor. Minha expressão está aqui. São várias as perguntas, professor. E aí? O que você faria primeiro? Olha, como ele já está perguntando vazão máxima, vazão mínima, eu já calcularia qual que seria a vazão máxima, já calcularia qual que seria a vazão mínima, calcularia em que horário acontece a vazão máxima, que horário acontece a vazão mínima. Vão pensando aí direitinho, pega a folhinha, acha para mim a vazão máxima, acha para mim a vazão mínima. Aí você vai achar que você vai ter que fazer muita conta aí. Tem não. Teu trabalho é olhar para cá, ó. Teu trabalho é olhar para cá, ó. O maior valor que eu posso ter para um seno de um ângulo é 1. O menor valor que eu posso ter para um seno de um ângulo é menos 1. Só que eu vou te dar aqui um toque. Você está vendo que aquele seno lá está ao quadrado? Está ao quadrado? Então, se você substituir 1, fica 1 ao quadrado. Se você substituir menos 1, fica menos 1 ao quadrado. Entendeu? Então, na nossa situação aí, professor, vai fazer com que o resultado dê sempre positivo lá, ó. Porque seno ao quadrado do ângulo lá, professor, professor, tem esse detalhe mesmo. Vai pensando aí que a gente vai dar aquela pausazinha super rápida e volta já já com mais funções trigonométricas. Até já.